Agora, finalmente, nós podemos saber aonde exatamente aqui no Brasil nós podemos cultivar açaí, quais cidades dá certo plantar açaí e quais cidades não dá certo plantar açaí. Finalmente, nós podemos ter essa informação embasada em muitos dados históricos. Hoje eu vou te mostrar como é que você pode saber utilizando um aplicativo aí no seu celular. E aí, pessoal, eu me chamo Fernando e sim, agora podemos finalmente, de forma embasada, afirmar se dá para plantar em determinada região, em determinada cidade aqui no Brasil. Isso porque finalmente foi lançado o chamado ZARC. ZARC é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Na verdade, o ZARC em si é uma plataforma que já existe há muitos anos, que tem várias culturas dentro dessa plataforma. O que aconteceu agora foi que o açaí finalmente foi introduzido nessa plataforma. E agora, então, nós temos informações realmente interessantes para sabermos se dá para plantar açaí ou não em determinada região aqui no Brasil. E por essa informação tão importante que com certeza vai te ajudar a decidir se você planta ou não açaí na sua região, eu peço que você, em troca, deixe o seu gostei aqui embaixo, porque isso faz muita diferença. E não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos rumo aos 10 mil inscritos finalmente e você faz parte dessa trajetória. Por isso, vai aqui embaixo e verifica se está inscrito. Se não estiver, já se inscreve. Isso faz muita diferença pra gente. Mas primeiro, bora entender como é que funciona esse ZARC, essa plataforma de zoneamento agrícola de risco climático. Como o próprio nome já diz, ela vai considerar vários fatores envolvidos na cultura para poder determinar se naquela região é propício ou não o cultivo, no caso do açaí. E é importante dizer o seguinte, para ela afirmar se é ou não propício o plantio nessa região, ela vai levar em consideração dados como característica da cultura, como por exemplo, composição radicular, como é o tipo de raiz do açaizeiro. Ela leva em consideração também quais são as temperaturas que o açaizeiro suporta, se ele suporta temperaturas muito altas ou muito baixas, qual a quantidade de água que o açaizeiro precisa, que ele demanda para poder crescer e formar seus frutos. Então ele leva em consideração fatores da cultura, mas também leva em consideração fatores do ambiente, como por exemplo, condições de solo. Se o solo muito argiloso é favorável ou não, se o solo muito arenoso é favorável ou não para o cultivo do açaí. Então todos esses fatores climáticos, ambientais, de solo e da cultura são todos levados em consideração nessa plataforma, de maneira com que a gente consiga ter uma afirmação se dá ou não para cultivar naquela cidade, naquela região, de uma forma bem precisa, de uma forma bem consistente. Para você ter uma ideia, em relação à cultura do açaí, houve alguns limitantes que já foram colocados logo na plataforma, como por exemplo, cidades que têm temperaturas abaixo de 7 graus Celsius já foram logo eliminadas da recomendação de cultivo. Por quê? O açaí não suporta temperaturas tão baixas, não suporta também regiões que têm geada, por exemplo, que são regiões que geralmente têm temperaturas mais baixas. Então, regiões como essa, que tem temperaturas de 7 graus para baixo, você observará que elas não são recomendadas no zoneamento de risco, ou no ZARC. E também, o outro critério fundamental que foi estabelecido aqui é em relação à irrigação. Você verá que no aplicativo existem duas opções, e todas as duas opções levam em consideração o açaí que é irrigado. Se for açaí de cerqueiro, aquele que não é irrigado, ele nem leva em consideração na hora de recomendar o plantio ou não para aquela região. E outra coisa interessante, aqui é muito importante que você saiba que são levados em consideração fatores climáticos, fatores ambientais e fatores da cultura, mas ele não considera o manejo. O manejo aqui, no sentido de adubação, no sentido de controle de pragas e doenças, tratos culturais bem feitos, isso aqui já está sendo considerado como se estivesse sendo feito da melhor maneira possível. Logo, saiba que se ele recomenda que você faça o plantio na sua região, você também tem que fazer a sua parte. Você também tem que fazer os tratos culturais necessários para que o açaí seja bem conduzido. Então, esclarecido como é que funciona o ZARC, bora olhar o aplicativo. O aplicativo, então, é esse chamado de Plantio Certo. Você vai no Android, no iPhone, vai na loja de aplicativos e baixa o Plantio Certo, o ZARC. Nesse aplicativo, vai ter todas essas informações, tá? Olha, na página inicial, a gente já observa que tem algumas informações interessantes. Depois você dá uma paradinha lá e lê, porque lá ele já diz como é que ele classifica os riscos de implantação da cultura para cada região. Mas primeiro, o que a gente vai fazer? Na prática, a gente vai selecionar o nosso município. Ou seja, no caso aqui, bora começar pelo Pará, né? Que é onde nós estamos localizados. Bora aqui em Castanhal, que é a cidade onde Promudas está. E aí depois a gente vai selecionar quem?
a cultura, no caso, o açaí. Mas observa esse detalhe. Aqui a gente tem a cultura do açaí, mas sempre irrigado. O açaí em plantação ou o açaí produção. Qual a diferença? O implantação nada mais é do que o plantio do açaí na região, no local. Ou seja, é você plantar a muda, ter aqueles primeiros 60 dias de plantio, até que a cultura fique plenamente estabelecida. Então, o açaí em plantação irrigado é para quando você quer ver os dados relacionados ao plantio do açaí. Já o açaí produção irrigado já tem a ver com a fase de pré-florescimento, de floração, de formação do cacho, de formação dos frutos. Então já é quando o açaí já está adulto, em plena fase de produção de frutos, tá? Então, nesse caso aqui, para esse exemplo, bora escolher aqui o açaí em plantação irrigado. Aí sai então essas informações, ó. No caso aqui, Castanhal, Pará, açaí em plantação irrigado, não é? Tem algumas informações importantes aqui, bora dar uma olhada, ó. Se a gente for aqui para baixo no aplicativo, a gente vai ver, ó, que tem todos os meses do ano, tem essas barrinhas em azul, e bora ver o que significa cada uma delas, ó. No caso, as barrinhas em cor azul significam um risco de 20%. Risco do quê, Fernando? Risco da cultura ao ser implantada, que foi a opção que nós selecionamos. Ao ser implantada, corre o risco de perdermos aquele plantio daquele açaí, ou seja, o risco de 20%, que no caso, dentre as categorias de risco aqui, ela é a menor grau de risco, né? 20%. Já em verde é um risco de 30% e em laranja um risco de 40%. E aqui também tem a opção caso a cultura não seja recomendada para ser cultivada naquela região, né? Ou seja, quando sem indicação de plantio. Então, no caso, a gente observa já, ó, que em todos os meses do ano nós temos a classificação de menor grau de risco aqui para Castanhal, no Pará, para a gente plantar açaí. Porque, teoricamente, né, segundo os dados que o ZARC consolida, nós temos todas as condições favoráveis de cultura, de clima, de solo, para poder cultivarmos açaí na nossa região em qualquer meses do ano e em qualquer decênios do ano. Observa que nós temos essa informação aqui. Tá vendo que em janeiro nós temos 1, 2 e 3? Isso quer dizer do dia 1 ao dia 10, do dia 2 ao dia 20 e do dia 20 ao dia 30 do mês. São os decênios. Então você pode plantar em qualquer mês do ano, aqui em Castanhal, e em qualquer decênio você vai ter o menor grau de risco possível, levando em consideração os dados que o ZARC consolida na plataforma. Ou seja, excelente informação. Agora, uma outra coisa importante, aqui também ele mostra a questão do AD. Esse AD, gente, nada mais é do que chamado de água disponível. Ela está intimamente relacionada à textura do solo, à composição do seu solo. Se ele for muito arenoso, argiloso ou tem mais silt, é a textura do solo. Então, se a gente observar aqui, ele leva em consideração a quantidade de água disponível que tem no seu solo, de acordo com o seu tipo de solo, né? Só que se a gente observar, tanto do tipo que tem menor capacidade de retenção de água, que é o tipo 1, até aquele que tem a maior capacidade, que é o tipo 6, aqui no caso do ZARC, né? Em todas as condições, nós temos o grau de risco menor, independente se é um solo muito arenoso, que tem menor capacidade de retenção de água, ou um solo mais argiloso, que tem maior capacidade de retenção de água. Então, em todas as condições de solo ou época do ano, nós temos as condições favoráveis ou de menor risco para a implantação do açaí irrigado aqui em Castanhal, no Pará. Excelente, né, gente? Agora, bora mostrar aqui uma outra cidade, né, outro município, para a gente poder ter uma noção dessas diferenças. Bora escolher agora a região aqui do Maranhão. Bora para o Maranhão. Bora escolher aqui a capital, né? No caso é São Luís. São Luís do Maranhão. E bora ver como são as condições de lá. O Maranhão até é relativamente semelhante aqui, né? Então não vai ter muita diferença. Ó, de novo, açaí em plantação ou açaí produção, ambos, considerando que é um plantio irrigado. A gente escolheu implantação para vermos Castanhal. Agora bora escolher produção para vermos em São Luís do Maranhão. Então, açaí, produção, irrigado, São Luís do Maranhão. Olha só, de novo, mesmo cenário. Independente das condições de solo, independente se é um solo que retém mais água ou menos água, aparentemente você pode plantar em qualquer época do ano. Você vai ter o menor grau de risco, assim como é em Castanhal, no Pará. Ou seja, pessoal de São Luís do Maranhão,
fica tranquilo em relação ao risco para produzir frutos de açaí na sua região. Vocês já sabem disso porque tem muito plantio de açaí na sua região, não é mesmo? De forma geral, o que nós temos então é esse zoneamento aqui, ó. Nesse mapa a gente consegue ver o geralzão. Em azul são as áreas de menor risco, ou seja, 20% de risco de perda na implantação ou na produção do açaí regado. Já as áreas em verde são aquelas com 30% e as áreas em laranja com 40% de risco. Então, finalmente, baseado em uma montanha de dados, nós conseguimos afirmar em quais regiões nós podemos ou não cultivar açaí com o menor grau de risco climático possível. Eu recomendo fortemente que agora você aprenda qual é a melhor variedade de açaí para você cultivar. Clique neste vídeo e você vai entender exatamente qual variedade de açaí você deve implantar no seu açaizal. Eu me chamo Fernando e eu te vejo no próximo vídeo.